Olá, turma. Eu sou o Herdeiro da Magia, sou tarólogo há 13 anos e estou chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Gente, para quem me acompanha há mais tempo, percebeu que eu dei uma sumidinha aqui do canal. Eu precisei de uma pausa para realmente recompor as energias, recuperar as forças. Como vocês sabem, eu moro na Alemanha, então tenho um trabalho aqui que exige muitas horas do meu dia. E tentando juntar o meu trabalho junto com o canal, acabou que ficou um pouco cansativo para mim. Eu tentei me organizar para fazer essa pausa de uma forma que eu continuasse postando, mesmo que menos vídeos, mas que eu continuasse postando, porém não deu, tá, gente? Comecei a trabalhar muito, muitas horas realmente, o serviço aumentou bastante, nós estamos já no verão aqui na Alemanha praticamente. E fora isso, eu também tinha algumas coisinhas aqui na minha vida pessoal que eu precisava resolver e dar um pouco mais de atenção. Então eu aproveitei esse tempo, fiz a pausa, consegui resolver, consegui organizar algumas coisas. E agora voltamos então com as leituras aqui no canal. Só um recadinho para vocês, tá? Por enquanto que eu tô morando aqui na Alemanha, gente, eu não vou conseguir postar 5 vídeos por semana ou 7 vídeos por semana como eu estava fazendo. Eu sei que vocês estão sentindo falta, recebi muitas mensagens, agradeço todos que me escreveram, através do Instagram, através do e-mail também, tá? Foi muito bacana. Mas por enquanto eu vou precisar postar um pouco menos para que eu consiga manter o canal funcionando. Eu vou postar vídeo segunda, quarta e sexta por enquanto. Espero conseguir manter esse fluxo. E eu conto muito com a ajuda de vocês, com a colaboração de vocês, que deixem hypes, que deixem like e principalmente muitos comentários, gente, para que o YouTube ele entenda que meu conteúdo ele é relevante e ele possa então recomendar o canal para cada vez mais e mais pessoas. E dessa forma, consequentemente, eu vou crescer, vou poder voltar a morar no Brasil e poder trabalhar com o meu canal, tá bom? Então eu conto muito com o engajamento de vocês. É uma fase que eu estou vivendo agora, que ela é uma fase que é de muito trabalho. Nós estamos chegando no verão aqui na Europa, como eu falei para vocês. Então, me dedicar ao canal 100% como realmente eu gostaria, por enquanto não tenho como, tá? Mas com a ajuda de vocês eu tenho certeza que esse canal aqui ele vai crescer. E em breve, muito em breve, eu já estou fazendo os planos para final de outubro eu retornar para o Brasil. E até lá o canal ele vai crescer se Deus quiser e eu vou poder trabalhar com ele, tá bom? Então, sem mais delongas, gente, quero pedir para vocês, como sempre, me sigam também nas redes sociais, fortaleçam o meu trabalho, todas elas se chamam o Herdeiro da Magia. Assim que eu puder, eu vou aparecer muito mais para vocês por lá. Vou criar muito conteúdo bacana. E como eu sempre falo, né, quando eu voltar a morar no Brasil, vocês vão acompanhar a construção da minha sala de atendimento, que vai ser também um estúdio de gravação. Vai ter muito conteúdo legal, vai estar para vocês banhos, ritualísticas, muita coisa bacana mesmo, tá? Então já vão fortalecendo minhas redes e tomem atenção, é claro, gente, muito importante, fiquem atentos com golpe, tá? Fiquem atentos com perfil falso. Se alguém entrar em contato com vocês, se oferecer trabalhos espirituais, ritualísticas, leituras, qualquer coisa que cobre, que envolva valores financeiros, saibam que não sou eu. Então eu peço para vocês bloqueiem, chama a polícia se for preciso e que me avisem também para que eu possa ficar sabendo. Bom, Padilha, a partir desse momento eu peço que a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra, pois eu me sinto pronto para iniciar essa leitura, então que os meus olhos olhem para as cartas e enxerguem clareza em cada mensagem, que da minha boca saiam palavras que guiem, que direcionem as pessoas que chegaram até aqui, que a minha intuição seja aguçada, que meu sexto sentido seja aguçado, e eu te peço proteção, Padilha, para que nenhum espírito obsessor chegue perto de mim e não tenha a força de atrapalhar para que essa mensagem chegue a quem precisa. Ao povo cigano também eu peço licença e permissão, pois após o tarô eu venho com baralho cigano, então buscando confirmação ou algo mais que quem chegou até aqui precisa ficar sabendo. Gente, para quem caiu aqui de paraquedas, não me conhece, aqui no meu canal as leituras elas não têm um texto programado, tá? Eu sento aqui e descubro junto com vocês a mensagem que Maria Padilha vai trazer em cada um dos vídeos. Então te desejo boa sorte, uma ótima concentração e esse momento aqui é nosso. Vamos lá descobrir então que mensagem é essa que vai vir no vídeo de hoje. Como sempre, corte em dois, escolha o montinho da esquerda. Vou deixar o restante das cartas aqui no cantinho. E vamos lá para a mensagem. Chegamos com o 8 de ouros. O 3 de espadas. O 6 de ouros. O cavaleiro de ouro. O 9 de ouro. Olha, tem bastante carta aqui do naipe de ouro já na primeira linha da leitura de vocês, hein? Maravilhosa. O pajem de ouro. Tá muito bem embaralhado esse deck. O Ás de copas. A carta do enforcado. O 8 de espadas.
e a carta do louco, finalizando aqui a primeira parte da leitura. Olha, eu posso falar que aqui tem uma leitura que ela vem trazendo movimento chegando aqui na tua vida. De alguma forma, aqui movimento. E eu vejo duas energias muito similares aqui, já nessa leitura. Uma delas carregando e sendo trazida pelo Cavaleiro de Ouros, e a segunda sendo trazida aqui pelo Pajem de Ouros, tá? Então, que essas duas energias se complementando. Eu até poderia falar aqui de algum tipo de conversa que vai ser muito importante, que vai ser muito decisiva. Eu vou só deixar o restante das cartas aqui no cantinho. E como eu sempre gosto de fazer aqui no meu canal, para não perder o costume, nós vamos carta por carta, tá? Eu gosto que você saia daqui com todas as dúvidas esclarecidas, que você saia daqui entendendo realmente a mensagem que a Padilha vai trazer nessa leitura de hoje. Bom, vamos lá então. O 8 de Ouros, ela é uma carta que fala muito sobre dedicação. Eu posso até falar que eu olhei para cá e eu vejo algo na tua vida que tenha sido construído aos poucos. Algo que realmente, com muita dedicação, você construiu aos poucos, você construiu com o tempo. Até porque eu não vejo cartas de velocidade aqui. As cartas de ouro, elas são cartas que realmente falam de tempo, né? Aquilo que a gente constrói, que muitas vezes é sólido. Aquilo que a gente constrói, que eu posso até falar que é verdadeiro. Que é planejado. Essas são as palavras que a Padilha começa a trazer aqui na minha mente. E eu olhando aqui para esse 8 de ouros, eu vejo uma evolução. Uma evolução que vai te trazendo um resultado aqui. Vai fazer com que alguém te enxergue também. Porque essa pessoa ela quer se alinhar com você de alguma forma. Você também deseja se alinhar com essa pessoa aqui, de alguma maneira. E até mesmo para muitos de vocês que estão aqui nessa leitura, o que você construiu aqui ao longo do tempo, além dessa evolução que eu falei, vem trazendo resultados também para a tua vida. Eu vejo que tem resultados, tem coisas que começam a acontecer, mas não são de repentes, é isso que eu quero falar. É como se você de alguma forma já tivesse plantado lá atrás. E agora o que você vem colhendo aqui, até mesmo para muitos de vocês junto com outra pessoa, é resultado de muito esforço, de muita dedicação. E eu adoro começar a leitura com 8 de ouros, quando essa carta que ela aparece. Fora o carinho que eu tenho por ela. Mas é porque para mim é como se fosse algo que fala de merecimento. É como se essa leitura ela chegou até você porque você está num momento da tua vida que tem merecimento aqui. Algumas coisas que a gente precisa destravar chegando já aqui na frente. Já vim com essa aqui já nessa parte da mensagem. Algumas coisas aqui que te pedem coragem. E até eu vi uma frase hoje que eu não vou saber reproduzir exatamente para vocês, mas que mais ou menos é assim, ó. A paz que tu precisa, a paz que tu procura, ela tá em pequenas coisas. E muitas dessas coisas, elas já foram conquistadas por você. Eu vejo que essa paz que você precisa não é algo que você almeja para futuro, tá? Essa paz aqui que você precisa já está em coisas que você já tem conquistado. Guarda essa parte da mensagem, guarda essa informação. O 3 de espadas é uma carta que ela fala de ciclos aqui que você vivenciou, de ciclos que você passou e que de alguma forma você vem conseguindo superar. Eu olho para essa carta do 3 de espadas e eu vejo realmente você conseguindo superar. Por mais que ela fala sobre dores emocionais, cercada de tanta carta positiva como ela está aqui, ela também pode vir falando sobre cura. Você está entrando num momento onde você está se curando emocionalmente, onde você está se distanciando de pessoas e de situações também aqui
que já te machucaram de alguma forma. Você está conseguindo colocar distanciamento e superando mágoas. E de alguma forma até mesmo se libertando aqui do teu passado. Eu olho para esse 3 de espadas. É como se essas mágoas, é como se essas dores aqui, elas agora estivessem dando espaço para algo novo surgir na tua vida. E lembra que eu te falei lá no começo da leitura? Eu sinto uma energia de conversa, eu sinto uma energia... Pode ser até mesmo que de mensagem, né? A gente agora está numa era muito mais moderna, onde as pessoas trocam mensagens. Pode ser até mesmo que alguém talvez aqui não tenha coragem ainda, que esse louco, né? Não sei. Talvez não tenha coragem ainda de falar algumas coisas que está precisando falar para você. Mas eu vejo que através de mensagem você se resolve com alguém. E até mesmo para que resolva essas mágoas também, que estejam ainda pairando talvez sobre a tua vida. Para alguns de vocês pode ressoar para relacionamento, para outros de vocês pode ressoar para alguém da família, irmão, irmã, pai, mãe, algum amigo. O que eu vejo aqui é que existe uma conversa, que essa conversa é muito importante. E essa conversa ela vai abrir espaço para coisas novas. Essa conversa ela vai encerrar ciclos que são necessários. E aí o que vem chegando é novo, mas lembra do que eu falei. É merecimento teu pelo que você já vem fazendo. Tá? Posso até falar assim, ó. Algo muito mais concreto. E se por muitas vezes você tenha tentado até mesmo financeiramente, materialmente, posso até falar que da tua área, do teu lado material aqui na tua vida, tá? Se materialmente, financeiramente, você ainda não conseguiu uma certa estabilidade, daqui pra frente você começa a ter essa estabilidade. Conquistas você tem, tá? Conquistas você tem. Mas aqui na mensagem a Padilha pede que eu te fale que você olhe também para as coisas pequenas. Talvez nem tudo que você tenha conquistado materialmente seja grande. Mas você tem muita conquista aqui pequena que já são suficientes para te trazer felicidade, é o que ela vem me falando. E aí eu olho aqui para esse 6 de ouros, que é uma carta que fala de troca, né? Que fala de dar e receber. Eu vejo aqui que de alguma forma você vai receber também a atenção que você merece. Alguém que te procura, alguém que senta com você para conversar, alguém que te manda uma mensagem e de alguma forma que essa pessoa dando a atenção que você merece. É como se talvez aqui nessa história que eu tô vendo, você tenha se dedicado demais, você tenha feito demais e agora você também começa a receber algo que é muito mais justo. Me vem muito na mente a palavra atenção, como se você fosse receber atenção. E alguém sendo muito sincero, tá? Essa pessoa que ela conversa com você, essa pessoa que te chama para essa conversa, que te manda essa mensagem, ela está sendo muito sincera. Pode até ser que essas mágoas aqui, elas falem de alguma forma também dessa pessoa se arrependendo da forma como te tratou, essa pessoa que se arrependendo de não ter sido 100% para você. Essa pessoa agora que é querendo consertar coisas que tenha feito. Mas principalmente sobre a forma que ela te tratou. Vamos lá. Eu olho pra cá, eu tô vendo muito duas energias aqui bem fortes aqui nessa mesa. Uma energia de conquista material, uma energia de algo material que esteja em jogo, tá? Algo que talvez você esteja precisando valorizar, a Padilha me mostra aqui. E também uma energia de conversa, eu até posso falar de reconciliação em muitos dos casos aqui de vocês. Para muitos de vocês aqui pode ser até também algo ligado com reconciliação. Tem um passado que ainda não é tão passado ainda assim na tua vida, tá? Tem coisas aqui do teu passado que elas estão precisando ser resolvidas aqui, ó.
Não é nem questão de querer, é questão de resolver. Para alguns de vocês pode ser um ponto final, para outros de vocês pode ser uma reconciliação, um recomeço. E para outros de vocês pode até ser também assim, ó, valoriza o que você já tem. Porque tem muito material falando aqui. Tem muito o teu lado financeiro falando aqui também. Valoriza o que você já tem. Talvez você esteja até preso em alguma situação, preso em alguém, por conta do material. E aí a Padilha vem te chamando a atenção para isso aqui, ó. Valoriza o que você já tem. Esse Cavaleiro de Ouros, que ele mostra essa chegada. Eu até poderia falar que uma proposta, de alguma forma. Uma conversa que ela vai ser muito mais concreta. Olha, tem alguém persistindo muito aqui nessa leitura. Tem alguém persistindo muito para tentar, talvez, conversar com você, de alguma forma te reconquistar, reconquistar tua confiança. Tem alguém que vai persistir muito. E aí, se você está querendo uma reconciliação com alguém, se você está buscando uma reconciliação com alguém, a Padilha fala aqui que você pode confiar. É um movimento muito confiável, eu falaria assim, desse Cavaleiro de Ouros. É como se o que vocês tivessem construído juntos, a história que vocês tivessem construído juntos, agora ela pode ser muito mais sólida, tá? De alguma forma. Essa história agora ela pode vir com muito mais força, ela pode vir com muito mais verdade. Só que também você aprendeu. E mais uma vez aqui a Padilha falando de você, tá? Mais uma vez eu vejo aqui falando sobre você. Esse 9 de ouros, ele vem falando sobre as tuas realizações pessoais. Ele vem falando sobre as tuas satisfações pessoais também. Então, por mais que essa conversa entre vocês, ela vai ser uma conversa que realmente, daqui pra frente, muita coisa pode ser muito mais forte, muita coisa pode ser muito mais intensa, valoriza também tudo que você fez. Para alguns de vocês pode ser para essa relação, pode ser para essa amizade, pode ser por esse laço sanguíneo. Mas valoriza também o que você fez. E eu olho para cá para essa carta, muitas vezes ela fala sobre nós mesmos, sobre as nossas conquistas pessoais. Aí eu sinto aqui de te falar, não se deixa de lado dessa vez. Até vem algo aqui na minha mente, talvez essa leitura tá ressoando para você como uma segunda chance. Ou se para alguns de vocês, mesmo que não seja uma segunda chance de estar juntos, tá? Mas talvez aqui uma conversa que coloque um ponto final e que você possa seguir a sua vida em frente, que você possa seguir talvez com outras pessoas e enfim, né? Conforme você vai decidir daqui para frente fazer. Que seja numa relação que já existiu ou que seja numa nova relação. Se valoriza. A tua autoestima, o teu poder pessoal, as tuas conquistas principalmente. Mais uma vez aqui, Padilha me trazendo a palavra conquista. E eu vejo você realmente como alguém muito dedicado ou muito dedicada. Gente, nós já estamos em mais de 18 minutos de leitura. Eu mergulhei aqui. Eu acabei esquecendo de pedir para vocês comentários. Então peço para vocês, gente, por favor, deixa aqui a palavra conversa. Se você chegou até essa parte aqui da leitura, se ela está ressoando para você. Se está fazendo sentido para tua vida. Se você precisa de uma conversa com alguém aí que seja para colocar um ponto final ou para uma reconciliação. Eu sei que cada um tem uma história e eu tenho certeza que essa leitura ela vai ressoar para cada um da forma que precisa. Tá? Então, para que o meu vídeo ele tenha engajamento, o meu canal ele possa crescer, eu te peço que deixe a palavra aqui embaixo, então. Ou se você quiser comentar algo que você sinta no teu coração, compartilhar um pouquinho da tua história, até mesmo para que outras pessoas possam ler, se inspirar também. Tá? Então eu peço para vocês que deixem um comentário aqui, engajem bastante o meu vídeo. Bom, eu vejo que você como alguém muito dedicado ou muito dedicada. Existem muitas conquistas aqui que elas são tuas. Existem muitas conquistas que são suas. Você se capacitou, você se dedicou, você fez. E até eu posso falar assim pra você, se isso aqui ressoa pra você referente a relacionamento, se esse relacionamento ele foi tão sólido, ele foi tão
duradouro, ele foi tão longo, ou se você almeja um relacionamento para tua vida que seja forte, que seja duradouro, realmente é porque você é essa pessoa, que você se dedica no que você faz. Você se dedica a um relacionamento, você se dedica à pessoa, né? E agora até mesmo essa conversa aqui que vocês vão ter, essa conversa que ela vai ser muito decisiva, é porque essa pessoa ela enxerga em você também essa tua dedicação. Ela enxerga em você esse teu valor. E até eu posso falar que olhando para esse 9 de ouros, eu realmente consigo sentir o teu brilho, a tua força de conquista. E aí aqui atrás, né, no começo dessa leitura veio falando sobre essa pessoa agora também te reconhecendo. Se for para alguns de vocês um motivo de dar uma segunda chance, talvez seja essa hora, talvez seja esse o momento. Porque o 9 de ouros ele vem trazendo aqui essa novidade, esse convite inesperado, essa oportunidade de uma conversa, eu posso até falar assim, vai ser muito positivo para você. E a Padilha fala, mais uma vez, tá? Não tenha medo aqui do teu lado material, não tenha medo das tuas conquistas, de perder conquistas. Porque já existem pequenas coisas acontecendo aqui na tua vida que já são suficientes para te colocar numa situação confortável, que já são suficientes aqui para te abrir novas portas, portas de muito mais estabilidade, de muito mais segurança. E até mesmo materialmente, se você sente que de alguma forma que está um pouco travado, já vamos falar sobre isso, as coisas elas tendem a fluir. As coisas que elas tendem a funcionar. As suas energias elas estão sendo renovadas. E aí o Ás de Copas ele traz aqui nessa leitura claramente aqui a tua energia sendo renovada. Uma energia de alegria muito mais verdadeira. E esse afeto entre vocês também, de alguma forma, ele crescendo. Eu espero que para muitos de vocês essa leitura que ela ressoe como uma reconciliação. Se é isso que você busca, se é isso que você precisa. Porque eu sinto fortemente aqui nessa mesa uma energia de reconciliação muito forte. E também de coração aberto, tá? Olhando aqui para essa carta de emoção, que é uma carta muito emocional, eu vejo aqui um coração muito aberto. E a felicidade que é transbordando como a água. Aqui realmente transbordando na vida de vocês dois. Trazendo um começo ou um recomeço emocional muito mais sólido. Valorizando muito mais um ao outro, valorizando muito mais as conquistas também. Só que até mesmo para que você possa continuar essa história, Padilha mostra aqui que é momento de você também se valorizar. Porque muito do sucesso, eu ia falar que é por culpa sua, mas é culpa num lado positivo, tá? Num sentido positivo. Muito das conquistas, muito do que andou para frente também foi porque você quis, porque você arregaçou suas mangas, porque você foi lá, você fez. Então agora se essa conversa chegar para você, que seja realmente do teu merecimento, que você entenda que você merece, talvez um pedido de perdão, de desculpas também, por que não? E principalmente que você se abra emocionalmente. Para alguns de vocês pode ser, como eu falei, para reconciliação, para outros de vocês pode ser para algo novo, que depois possa vir surgir a partir aí dessa conversa. Eu já vou pegar essas duas cartas aqui juntos, porque desde o começo elas estão me chamando muita atenção. Tanto o enforcado, tá? Tanto o enforcado, como também o 8 de espadas. Esse afastamento que possa ter acontecido, essa pausa aí que possa ter acontecido entre vocês de alguma forma, ela foi muito necessária. E aí vem aqui o enforcado trazendo essa parte da história, tá? Foi um tempo que eu até posso falar aqui para vocês que ele serviu muito de compreensão. Sabe assim, quando a gente precisa de um tempo para compreender o que está acontecendo na nossa vida, a gente precisa de um tempo para aceitar certas opiniões diferentes, certas ideias diferentes. A gente precisa de um tempo para poder enxergar as coisas por um outro ângulo. E eu até poderia falar aqui que nesse tempo,
para que você pudesse também enfrentar os teus medos, para que você pudesse enxergar também os teus medos e de alguma forma se libertar. Aqui eu vejo muito amarrado, sabe? Como se estivesse assim, realmente com coragem, talvez, de arriscar, talvez com coragem de buscar coisas novas, talvez com coragem de tentar fazer algumas coisas por um outro caminho, eu poderia falar isso. E aí, gente, muitas vezes a gente planeja que a gente só vai passar a viver ou a gente só vai viver quando a gente tiver determinadas coisas, quando a gente chegar em determinado ponto, quando a gente conquistar determinada situação. E aí eu vejo aqui que você consegue entender agora, e mais uma vez aqui nessa leitura eu vou ter que falar sobre isso, sobre conquistas que você já tem, que já são capazes de te libertar, e agora até começa a me fazer muito mais sentido. Porque talvez é que você também estava preso ou presa em algumas situações, até mesmo por achar que não era suficiente ainda. O que você já tinha conquistado, onde você já tinha chego, ou onde você queria chegar, ou onde essa pessoa queria chegar. E aí agora que a Padilha me mostra que foi necessário que essa pausa, para que vocês até mesmo pudessem superar bloqueios aí que estão acontecendo na vida de vocês, bloqueios que aconteceram, e que agora essa conversa ela começa a deixar as coisas muito mais claras. E de alguma forma até mesmo aqui, ó, te desamarrando também, de alguma forma até mesmo te fazendo ter coragem. Coragem de tentar por outros caminhos. Eu poderia falar isso aqui. E a carta do louco, fechando aqui a primeira parte da leitura, onde ela vem mostrando um caminho muito mais aberto, com muito mais liberdade, tá? Saindo aqui dessa amarração aqui, ó. Saindo aqui desses olhos fechados, dessa falta de coragem. O louco, ele agora vem te colocando numa outra estrada, numa outra situação, onde você enxerga tudo com muito mais leveza, onde você realmente está e você chega depois dessa conversa num começo ou num recomeço, com muitas mais possibilidades, com muito mais vontade, com muito mais fé, e realmente entendendo principalmente de tudo, tá? Entendendo aqui o teu papel nessa história. Então preste bem atenção no que eu falei, uma conversa que vai acontecer e que ela vai ser muito decisiva. Pode ser, para alguns de vocês pode ressoar pro lado da amizade, pro lado do amor, pro lado da família, como eu falei. Para alguns de vocês pode ser uma reconciliação com alguém que já faz parte da tua vida, um relacionamento amoroso, de repente. Por que não? Mas para outros de vocês pode também essa conversa aqui, ó, te abrir para novidades, te abrir para coisas novas, para lugares novos. E às vezes, gente, é muito importante que a gente consiga também colocar pontos finais em determinadas histórias para que a gente consiga seguir em frente, tá? E isso às vezes eu até andei vendo aqui uma coisa, acho que foi semana passada, uma publicação que falava assim, ó, que muitas vezes para que a gente possa vencer a ansiedade, vencer o medo, a gente precisa ir lá na raiz desse problema e resolver, para que a gente não continue arrastando ele e para que a gente possa seguir com muito mais leveza. E basicamente o que eu começo a ver aqui nessa leitura é que essa conversa entre vocês é que ela pode ser realmente fazendo com que vocês cheguem na raiz do problema, para que vocês possam aqui, ó, resolver, curar essas mágoas aqui do passado, curar essas eu vou usar a palavra mágoas realmente. Tá? E aí que vocês possam de alguma forma, talvez também, por que não, se valorizar como pessoa. E que essa troca entre vocês é que ela possa ser muito mais justa, uma troca muito mais justa, e que faça com que vocês vivam agora caminhos de muito mais felicidade, de muito mais leveza. Primeiro que a carta do 8 de ouros, falando aqui da sua dedicação, e finalizando com a carta do louco, mostrando muito mais leveza, isso aqui já me indica que você realmente merece essa fase nova que está chegando. Tá? E se você sente aí no teu coração que é uma conversa que precisa ter, para que você possa seguir a tua vida em paz, aí eu sinto até de falar, alguns de vocês às vezes, algumas pessoas até às vezes esperam, né, que a gente seja procurado. E quem sabe se você procurar para essa conversa. Vou só deixar essa perguntinha aí para que você se responda. Às vezes você tá aí com essa ansiedade, você tá aí com um pouco de
angústia no teu coração, querendo resolver uma situação, querendo resolver uma conversa. E se você fizer como eu te falei, se você for na raiz do problema para resolver, se você de repente você então procurar, por que não? Pode ser que para alguns de vocês essa leitura ressoe para esse lado. Talvez de você procurar para resolver algo que possa te tirar dessa angústia e resolver essas mágoas que estão precisando. Olha, eu comecei aqui vendo uma energia de uma conversa que chega até você, e agora nessa parte da leitura eu até posso falar também que de repente você sendo a pivô, você sendo a protagonista e você buscando essa conversa para resolver essa mágoa, essa dúvida, essa incerteza, aqui ó, que de alguma forma possa estar te bloqueando, possa estar te travando. Para alguns de vocês realmente até mesmo isso. Às vezes o futuro não está chegando, o novo não está chegando porque você não está resolvendo coisas que você tá aí preso dentro do teu coração arrastando aí. Vamos lá então, Padilha, 5 cartas do baralho cigano. Ou de confirmação, ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Gente, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido agora com o baralho cigano, porque aqui no tarô eu fui indo, a conversa ela foi aqui se desenvolvendo. Peço para vocês muitos comentários e muitos hypes, muito like, por favor, para que o meu canal ele possa crescer. Que mais uma vez aqui a Padilha confirmando que a carta do livro ela vem falando sobre, muitas vezes eu até posso falar assim, ó, aprendizado. É como se você realmente tivesse aprendido aqui com tudo isso aí que aconteceu, com tudo que você tenha vivido. A palavra mais forte que veio aqui foi aprendizado. E aí eu posso falar até que o aprendizado ele também traz maturidade. Se de repente essa maturidade que você criou seja necessária para que você procure alguém onde você precisa conversar, onde você procure essa pessoa, nem que seja para colocar um ponto final. Aqui, ó. É algo para muitos de vocês, com certeza, algo ligado ao amoroso. Eu espero que tenha um grande grupo aqui que receba essa mensagem como reconciliação aqui no lado amoroso. Algum tipo de mágoa aí que vocês possam realmente resolver, e agora com muito mais maturidade, agora com muito mais clareza. Até posso falar aqui que eu não vejo que existam segredos entre vocês, tá? Não tem segredos aqui mais entre vocês realmente conversam, vocês realmente são abertos um com o outro. Agora existem que algumas mágoas que elas ainda precisam ser curadas para que as coisas elas possam acontecer com muito mais leveza. Ó, a carta do buquê. Eu vejo que essa conversa ela acontece, ela é muito necessária. Ela é muito necessária para todos os dois. Até para que tire um peso muito grande de cima das duas partes aqui. E todos os dois possam se sentir muito mais alegres, tá? Todos os dois possam se sentir muito mais felizes. Só que a carta do buquê, inegavelmente, né, inevitavelmente, ela fala sobre convite. Então, que é o convite para uma conversa. Eu vejo que duas pessoas... Até eu falei de uma energia muito similar. Lembra lá no começo que, ó, que eu juntei o cavaleiro com o pajem de ouros? Até falei de uma energia muito similar. Mais uma vez, agora aqui nessa leitura, Padilha, então, confirmando um convite, um encontro, uma conversa. Ou de ponto final, ou de reconciliação. Aqui, ó. A estrela, a espiritualidade. A espiritualidade vem aparecendo aqui. A espiritualidade vem se mostrando como realmente algo necessário. Para alguns de vocês pode ser karma, para outros de vocês pode ser dharma, tá? Algo muito importante, gente, de vocês entenderem que na nossa vida também muitas vezes as coisas acontecem por conta do próprio dharma, tá? Porque as pessoas falam muito sobre karma, karma e karma, mas e o dharma? Às vezes pode ser que alguém tenha agido na tua vida de uma forma que agora é um padrão que ela tá tentando quebrar, que ela tá tentando mudar. Esse aqui é o dharma, para que ela encontre a felicidade, para que ela também encontre plenitude, ela precisa resolver com você algum tipo de situação, ou se você está sentindo no teu coração de que você precisa resolver com alguém alguma questão, alguma situação, então que você procure. É a carta da torre fechando. Realmente aqui, ó, é algum tipo de padrão que vai ser vencido, algum tipo de padrão que vai ser quebrado. E a espiritualidade ela tá dizendo que isso aqui inevitavelmente vai precisar acontecer para que você precisa seguir ou para que vocês possam seguir. Pode ser que para um grande grupo de vocês juntos sim, vocês podem sim sentar, conversar e resolver. Já para outros de vocês que estão aqui me assistindo a leitura, você está sentindo aí no teu coração que essa conversa possa ser um ponto final para que você possa seguir em paz, sem mágoas, sem arrastar coisas do teu passado, que ainda assim, de alguma forma, possam estar te agoniando. Eu até ia falar a palavra, algo referente aqui muito com ansiedade, tá? E aí lembra do conselho que eu te trouxe aqui nessa leitura. Muitas vezes a ansiedade, para ela ser resolvida, ela precisa ir lá dentro da raiz
e ser curada, tá? Muitas vezes, gente, as pessoas pensam que a ansiedade ela é curada. Claro, né? Existe. Precisa ser muito responsável aqui com as palavras. As pessoas também têm que buscar tratamento médico quando necessário, precisam fazer terapia, sim. Tudo isso aqui é muito importante, mas até mesmo nas terapias, muitas vezes a gente passa a entender que algumas chaves elas precisam virar dentro da nossa cabeça para que a gente consiga realmente seguir em paz, realmente seguir feliz, realmente encontrar os caminhos que a gente precisa encontrar. E muitas vezes a gente precisa também tratar na raiz, é como se fosse um tratamento de canal de dente, sabe? Tem que ir lá na raiz, tem que matar a raiz para que o dente pare de doer e você consiga seguir em frente. Então aqui eu vejo que realmente aqui vai ser uma conversa muito importante, uma conversa muito definitiva que vem chegando aqui para você, tá? Até para que você não fique esperando, até para que não fique aquela, sabe assim, uma situação de que eu não sei o que vai vir depois, não sei nem se vai vir, se não vai vir. Agora, para alguns de vocês, é engraçado que aqui no final do deck tá a carta dos pássaros, ó, que também fala de conversa. Para alguns de vocês pode até ser mesmo que isso aqui te encoraje de alguma forma, aqui com a carta do louco, te encoraje você a procurar, se de repente você está com dúvida se deveria procurar alguém ou não, para que vocês possam realmente sentar e conversar, tá? Eu vejo que alguém te enxerga como você é, alguém te enxerga como alguém aqui realmente dedicado, ó. Tem muita dedicação aqui nessa leitura. E eu vejo que o que vocês construíram realmente aqui é algo sólido por conta de muito do que você foi, por conta de muito do que você fez também. E o reconhecimento de alguma forma ele vem, tá? De alguma forma ele vem. Eu desejo que para muitos de vocês seja realmente uma leitura de reconciliação, tá? Bom, eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar. Gente, peço para vocês que fiquem só mais um pouquinho aqui comigo nesse vídeo, só para o meu recadinho final. Se vocês gostam da minha leitura, se vocês querem ajudar o meu retorno para o Brasil, gente, podem se inscrever aqui embaixo, tem um botãozinho de membros aqui no meu canal. Agora esses dias eu fiquei até sem gravar, perdi alguns membros, infelizmente, né? Mas faz parte do processo. Então, se vocês querem contribuir para o meu canal, eu preciso construir minha sala de atendimento lá no Brasil. Vocês podem se tornar membro, tem um botãozinho aqui embaixo. Ou então também através do Pix, herdeirodamagia@gmail.com. Essa é a chave Pix, eu vou deixar no comentário fixado aqui embaixo do vídeo. E pode ser o valor que vocês sentirem no coração, tá? Toda e qualquer doação para o meu canal vai ajudar para que eu continue trazendo cada vez mais e mais leituras para vocês. E até para que eu possa voltar também mais rápido para o Brasil, construir minha sala de atendimento e poder me dedicar ainda mais pro canal, tá? Então não é obrigatório, mas quem quiser apoiar o meu retorno ao Brasil, vai ser todo e qualquer valor vai ser muito bem-vindo. E lembrando todos que as pessoas que fazem doação pro meu canal, para as pessoas que me apoiam, eu coloco os nomes aqui no caderno de Maria Padilha, e esse caderno que todos os dias eu faço minhas rezas, eu faço minhas orações, e eu peço que assim como eu sou abençoado, que todas as pessoas que estão aqui me abençoando recebam 7 vezes mais aquilo que doam para mim pro meu canal, tá bom? Então não é obrigatório, mas é para quem quiser ajudar o meu canal. Gente, a leitura de hoje, ela foi uma leitura, eu achei, bem profunda, bem complexa, falando aqui de uma conversa que precisa ser colocada em prática, uma conversa muito necessária, tá? Entenda o teu valor, entenda tudo que você fez, não se deixe diminuir, mas resolva também as mágoas que você precisa resolver para que você consiga seguir em frente. Juntos ou separados, essa conversa ela precisa acontecer, tá bom? Bom, deixa um beijo no coração de vocês. A gente se vê então no nosso próximo vídeo, lembrando vocês que eu vou postar por enquanto segunda, quarta e sexta, sempre às 17 horas, tá bom? Assim que eu conseguir voltar a morar no Brasil, aí sim eu vou poder me dedicar ao canal 100% e aí nós voltaremos com vídeo todos os dias, tá bom? Um beijo no coração de todos então. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.